Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de glicogenólise. Vamos primeiramente entender o que é glicogenólise. A glicogenólise pode ser entendida como a degradação dos estoques de glicogênio. O glicogênio fica armazenado na musculatura esquelética estriada e também no fígado. Nesta videoaula, nós vamos ver como ocorre a glicogenólise por meio da estimulação de receptores beta-adrenérgicos e também de receptores alfa-adrenérgicos localizados no fígado. Vamos começar a falar a respeito da estimulação beta-adrenérgica. Perceba que este assunto nós já tratamos na playlist de sinapses neuronais. Por esse motivo, nós vamos falar de uma forma mais resumida agora. Numa célula, na célula do fígado, em um hepatócito, encontraremos receptores, proteínas que atravessam a bicamada fosfolipídica, ou seja, proteínas integrais, que são receptores beta-adrenérgicos. Esses receptores, por sua vez, têm como função reconhecer a adrenalina. Vejamos que, com a estimulação de receptores beta-adrenérgicos, ocorrerá a estimulação da proteína G, e isso vai permitir a substituição do GDP pelo GTP na subunidade alfa da proteína G. Isso vai permitir que a subunidade alfa desassocie do complexo beta-gama da proteína G e vai estimular, a subunidade alfa vai estimular uma outra proteína de membrana chamada de adenilato ciclase. Qual é a função do adenilato ciclase? Seria converter o ATP em AMP cíclico. Este AMP cíclico, por sua vez, tem como função fosforilar outras proteínas. E quem regula a ação do AMP cíclico? Uma enzima chamada de AMP cíclico fosfodiesterase. Esta enzima vai clivar o AMP cíclico, formando o AMP, o monofosfato de adenosina, que é a forma inativa do AMP cíclico. Se é a forma inativa, este AMP não vai desempenhar as funções fisiológicas, ou seja, não vai fosforilar novas proteínas. Vamos ver agora uma animação da estimulação beta-adrenérgica. Veja que a adrenalina será reconhecida por um receptor beta-adrenérgico localizado na membrana plasmática de uma célula do fígado. Este reconhecimento vai estimular a atividade da proteína G. A proteína G é formada por 3 subunidades: subunidade alfa, beta e gama. Na subunidade alfa, ocorrerá a substituição do GDP pelo GTP. Isso vai gerar energia suficiente e permitirá a dissociação da subunidade alfa do complexo beta-gama. A subunidade alfa agora vai estimular o adenilato ciclase, outra proteína de membrana que tem como função converter o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico tem como função fosforilar outras proteínas. Quem vai inativar o AMP cíclico é a enzima chamada de AMP cíclico fosfodiesterase. A AMP cíclico fosfodiesterase tem como função converter o AMP cíclico em AMP, monofosfato de adenosina. Agora vamos ver como ocorre a estimulação alfa-adrenérgica. Vejamos que, da mesma maneira,
uma proteína transmembrana que atravessa a bicamada fosfolipídica de uma célula do fígado vai reconhecer a adrenalina. Porém, gente, este receptor agora é um receptor alfa-adrenérgico. E este receptor tem uma ação diferente em relação ao beta-adrenérgico. Vejamos o que acontecerá. Essa estimulação vai fazer com que, da mesma maneira que nós vimos, a proteína G seja estimulada, ocorrerá a substituição do GDP pelo GTP na subunidade alfa. Essa subunidade dissocia do complexo beta-gama e vai estimular uma outra proteína de membrana. Agora, a proteína que será estimulada é a fosfolipase C. Qual é a função da fosfolipase C? Seria converter o PIP2 em dois outros produtos, sendo o diacilglicerol e o IP3. Lembrando também que toda essa fisiologia nós já falamos em detalhes na playlist de sinapses neuronais. Ocorre que o diacilglicerol tem como função fosforilar outras proteínas. Já o IP3, por sua vez, tem como função ligar no retículo endoplasmático, isso porque no retículo endoplasmático existem receptores específicos para o IP3. Uma vez que ocorra a ligação do IP3 no retículo endoplasmático da célula, ocorrerá, por sua vez, a liberação de cálcio do interior do retículo endoplasmático. Esta é a função da estimulação alfa-adrenérgica. Agora vamos ver uma animação a respeito da estimulação alfa-adrenérgica. A adrenalina será reconhecida pelo seu receptor, que é uma proteína integral que atravessa a bicamada fosfolipídica da célula. Isso vai fazer com que a proteína G seja estimulada. Essa estimulação permite a substituição do GDP pelo GTP. Isso vai garantir a dissociação da subunidade alfa do complexo beta-gama. Esta subunidade alfa vai estimular uma outra proteína de membrana chamada de fosfolipase C, sendo que a fosfolipase C tem como função converter o PIP2 em dois outros produtos, o diacilglicerol e o IP3. Estes dois segundos mensageiros vão fazer, respectivamente, o diacilglicerol a fosforilação de outras proteínas, enquanto que o IP3 vai ligar em receptores específicos localizados no retículo endoplasmático liso da célula. Isso vai permitir que ocorra a saída de íons cálcios do interior do retículo endoplasmático para o citoplasma da célula. Agora que nós já relembramos, pelo menos, como ocorrem os eventos fisiológicos da estimulação alfa e beta-adrenérgica, lembrando que toda essa fisiologia que nós vimos de forma resumida foi explicada detalhadamente na playlist de sinapses neuronais. Vamos relembrar que nós estamos estudando o depósito de glicogênio no interior do fígado e veremos como ocorre a glicogenólise, ou seja, a liberação desse estoque de glicogênio localizado no interior deste órgão. Se nós ampliarmos microscopicamente um fígado, veremos que o fígado é formado pelos lóbulos hepáticos. Um lóbulo hepático é uma unidade funcional que se repete ao longo do tecido. Se ampliarmos ainda mais o lóbulo hepático, veremos os hepatócitos, ou seja, as células que formam o fígado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Estou mostrando uma vez que é no hepatócito que estão localizados os receptores alfa e beta adrenérgicos que nós vamos estudar. Então relembre, os receptores alfa e beta adrenérgicos estão localizados nos
hepatócitos, nas células que vão formar o fígado. Estou falando isso porque na ilustração que eu fiz para vocês, eu ampliei os receptores, o glicogênio e outros componentes para facilitar o nosso entendimento. Mas, novamente, os receptores alfa e beta-adrenérgicos estão localizados nas células que compõem o fígado, nos hepatócitos. Vejamos então agora a estimulação alfa e beta-adrenérgica no fígado e como que essa estimulação interage para permitir a liberação de glicose e outros eventos fisiológicos importantes também. Veja aqui na ilustração que eu coloquei para vocês, existe o receptor beta-adrenérgico e um receptor alfa-adrenérgico. Vimos que esses receptores alfa e beta-adrenérgico são receptores que localizam na superfície da membrana plasmática. Isso porque a adrenalina é um hormônio hidrossolúvel, portanto, não consegue atravessar a bicamada fosfolipídica. E por esse motivo necessita de receptores específicos localizados na membrana da célula. O que vai acontecer? Vamos ver agora como é a ação em conjunto dos receptores alfa e beta-adrenérgico na glicogenólise. Veja na próxima figura que, após a estimulação beta-adrenérgica, vimos que ocorrerá a conversão do ATP em AMP cíclico. Este AMP cíclico vai fosforilar outras proteínas. Veja o que acontece, pessoal. Esta parte da figura, onde tem várias bolinhas desenhadas, está representando uma molécula de glicogênio. O glicogênio é uma grande molécula formada por monômeros de glicose. Já estudamos que a glicose é formada por 6 carbonos. Olha o que eu fiz para vocês. Peguei uma molécula de glicose e coloquei aqui do ladinho para a gente conseguir estudar. Essa molécula de glicose é formada por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. Olha o que acontece. A fosforilação mediada pelo AMP cíclico vai fazer com que ocorra a fosforilação de um carbono da molécula de glicose, formando o composto glicose 1-fosfato. Este composto glicose 1-fosfato consegue ser dissociado do glicogênio, sendo liberado então do glicogênio, mas percebam, este composto, quando está associado com uma molécula de ATP, não consegue ser liberado para a corrente sanguínea. Agora vocês podem estar perguntando, mas por que isso aconteceu? Esta glicose com um fosfato ligado é importante para gerar energia para a própria célula do fígado ou do músculo, uma vez que este composto não consegue atravessar a membrana plasmática, portanto não ganha a corrente sanguínea. Para que ocorra a saída da glicose, precisa de uma enzima quebrar essa ligação da glicose com o fosfato. Aí sim, a glicose pura consegue atravessar a célula e ganhar a corrente sanguínea. Então veja bem, quando a glicose está ligada com um fosfato, essa glicose será utilizada pela própria célula para a geração de energia. Se nós precisarmos exportar essa glicose de dentro da célula para a corrente sanguínea, precisa ocorrer a clivagem, a quebra deste fosfato e sim a liberação somente da glicose. Esta foi a estimulação beta-adrenérgica. Porém, a alfa-adrenérgica, olha o que ela faz. De forma semelhante, vai fosforilar também a molécula de glicose.
Como que isso vai acontecer? Já aprendemos que a estimulação alfa-adrenérgica permite a formação do diacilglicerol e do IP3. O diacilglicerol vai fosforilar outras proteínas. Vamos nos atentar na função do IP3. O IP3, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai ligar no retículo endoplasmático liso. Isso porque o IP3 possui receptores no retículo endoplasmático liso capaz de reconhecer este produto. Uma vez que ocorra essa ligação, vai agora permitir a liberação do cálcio. E veja ainda nessa figura que eu desenhei uma proteína chamada de calmodulina. Vamos ver no próximo slide a importância da calmodulina. Então, o que aconteceu? O IP3 ligou no retículo endoplasmático liso e permitiu a liberação do cálcio que estava contida no interior do retículo endoplasmático. Olha só, este cálcio ele vai combinar com a calmodulina, formando um complexo chamado de cálcio-calmodulina. A cálcio-calmodulina tem como função fosforilar outras proteínas. Isso vai fazer com que a proteína agora vai fosforilar uma outra extremidade da glicose, formando a glicose 1,6-bifosfato. Isto porque tanto o carbono 1 quanto o carbono 6 da glicose estão fosforilados. Formou-se glicose 1,6-bifosfato. Vocês, caso tenham assistido a playlist de fisiologia celular, podem estar lembrando da aula de glicólise. Na aula da glicólise, nós vimos um produto muito parecido com esse, que seria a frutose 1,6-bifosfato. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Agora, esta molécula, a glicose 1,6-bifosfato, é muito semelhante em relação à frutose 1,6-bifosfato. O que pode acontecer agora com esta molécula? Ela pode passar pelo processo de glicólise. Na glicólise, nós vimos que ocorrerá a formação de 2 ATPs e também de 2 NAD. O NAD será utilizado lá atrás na cadeia respiratória para formar mais ATPs. Tudo isso nós explicamos em detalhes na playlist de fisiologia celular, uma vez que lá tem várias videoaulas de bioenergética. Por isso não vamos falar novamente todos esses detalhes, até porque seria muito maçante. Então, pessoal, esta seria a ação fisiológica da estimulação beta e alfa-adrenérgica sobre a molécula de glicogênio. Perceba que a glicogenólise permite a liberação da glicose, que forma a molécula de glicogênio, uma vez que o nosso organismo não utiliza o glicogênio como forma de energia, mas sim a glicose. E essa glicose pode ser utilizada como fonte de energia em diversas formas. No futuro nós vamos falar ainda mais a respeito dessa fisiologia metabólica. Vamos ver agora a animação da glicogenólise. Vamos ver então como ocorre a estimulação beta e alfa adrenérgica na glicogenólise. Perceba que os receptores beta e alfa adrenérgicos serão estimulados pela adrenalina. Se ocorrer a estimulação beta adrenérgica, isso vai fazer com que o ATP seja convertido em AMP cíclico. Este AMP cíclico vai fosforilar outras proteínas que têm como função fosforilar a glicose. A glicose é formada por 6 carbonos e esta grande molécula representa um glicogênio, ou seja, a união de várias moléculas de glicose. Assim, pessoal, esta molécula fosforilada irá fosforilar o primeiro carbono da glicose.
Já na estimulação alfa-adrenérgica, ocorrerá a formação do diacilglicerol e do IP3. O diacilglicerol tem como função fosforilar outras proteínas, já o IP3 tem como função estimular o retículo endoplasmático liso, uma vez que no retículo endoplasmático liso há receptores capazes de reconhecer o IP3. Uma vez que ocorra este reconhecimento, ocorrerá a liberação do cálcio contido no interior do retículo endoplasmático liso. Qual é a função deste cálcio? Perceba que existe uma proteína chamada de calmodulina. Esta calmodulina será ativada na presença de cálcio, formando um complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina tem como função fosforilar outras proteínas. Esta proteína fosforilada vai fosforilar agora o carbono 6 da glicose. Revejam a animação da glicogenólise. A respeito da glicogenólise, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido os conceitos. Se você chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.